Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês, queridas e queridos ouvintes. E também já deixo o meu agradecimento a toda a equipe da Rádio Três Rios, que dá esse espaço, que abre esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata e estou imensamente feliz com essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita. O programa de hoje traz um tema muito interessante e muito ligado para nós trabalhadores da Sociedade Espírita de Joana de Ângeles. Após estudar, após organizar, no programa vamos conhecer um pouco mais das reencarnações divulgadas do espírito de Joana de Ângeles, mentora da nossa casa. Joana de Ângeles é guia espiritual do médium espírita brasileiro Divaldo Franco, muito conhecido por todos. A Joana de Ângeles é atribuída a autoria de grande parte das obras psicografadas pelo médium Divaldo Franco. Servidora de Jesus, ela, espírito amigo e benfeitor, tornou-se conhecida e reconhecida pela grande capacidade de ensinar através de uma didática ímpar, dedicação exemplar e exemplo de amor para com Jesus, inspirando-nos a todos. As obras atribuídas a Joana de Ângeles são compostas por dezenas de livros, muitos deles traduzidos para vários idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. As reencarnações de Joana de Ângeles divulgadas são 4. A primeira, na mansa figura de Joana de Cusa. A segunda, uma discípula de Francisco de Assis. Isso mesmo. Francisco de Assis, tão conhecido dentro da Igreja Católica, dentro do catolicismo, teve como discípula uma das reencarnações de Joana de Ângeles. A terceira reencarnação foi a grandiosa Sor Juana Inês de la Cruz, que vamos conhecer um pouco mais daqui a pouco. E a última foi aqui no Brasil, como a destemida Joana Angélica de Jesus. Então, em cima dessas 4 reencarnações, nosso programa nós iremos conhecer um pouco mais da história, ver como o espírito de Joana de Ângeles traz uma ligação muito próxima à religião católica. Mas não por isso ela vem com o rótulo de pertencer a uma determinada religião. Vamos se apegar aos seus ensinamentos de amor, suas práticas do bem, sua caridade com o próximo, que nas suas existências foi muito trabalhada, o seu amor, sua dedicação, pregando tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus ensinou quando estava aqui entre nós. Vamos à primeira delas? Para continuar nosso programa? Então vamos falar de Joana de Cusa. A vida de Joana de Cusa, tão bem descrita na obra espírita Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier e o espírito Humberto de Campos. Aí vem sempre aquela situação dentro da doutrina espírita, como foi revelada, a Divaldo Franco, essa informação tão valiosa. Vocês sabem como aconteceu tal fato? Em sua terceira viagem a Roma, no ano de 1978, Divaldo Franco, acompanhado de um grande amigo
Nilson de Souza Pereira, fizeram uma visita ao Coliseu, guiados pela benfeitora Joana de Ângeles, que lhes escrevia com riqueza de detalhes sobre a vida dos cristãos primitivos, martirizados no grande círculo como mártires do cristianismo que estava nascendo naquela época. E nessa oportunidade, a benfeitora Joana de Ângeles destaca o ponto exato da morte da personagem de Joana de Cusa e descreve relatos da vida desta Marte com tanta minúcia que Divaldo teve a certeza desta revelação. Isto é, que Joana de Ângeles havia sido Joana de Cusa, que morrera no dia 27 de agosto, mesmo dia que faziam visita ao Coliseu. Joana de Cusa foi uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Altamente colocada na sociedade de Cafarnaum, era esposa de Cusa, procurador de Herodes Antipas. Joana acompanhava Jesus nas pregações do lago. Olha que oportunidade ímpar. Você acompanhar de perto a vida de Jesus, estar presente em suas pregações que tanto nos enche o coração. Ela estava lá sempre acompanhando o Mestre, possuidora de verdadeira fé e nobreza de caráter, que se vestia de forma simples, a fim de não atrair a atenção, apesar de ter um papel de destaque na sociedade. Sempre fez a opção de ser uma figura que passasse despercebido pela multidão. Joana, alimentada e firme na sua fé, tentava apresentar ao marido, Cusa, a sua nova crença, mas nunca tinha o êxito. Trazia muitos dissabores e angústias na sua vida íntima, na sua vida dentro do seu relacionamento matrimonial. Numa ocasião em que Jesus descansava na casa de Simão, Joana procurou o mestre para pedir conselhos, relatando-lhe seus padecimentos com o marido. Após ouvir os esclarecimentos e conselhos do mestre Jesus, Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. E após essa conversa, que a consolou, tirou ali aquela angústia que ela sentia no coração pelos dissabores do seu relacionamento matrimonial, ela retornou ao lar com o ensinamento do mestre, agora gravado em sua alma. Procurou esquecer as características inferiores do marido, para observar o que o seu marido, que Cusa possuía de bom. Passou a olhar com os olhos para suas qualidades e assim seguiu seu relacionamento. Mais tarde, teve 2 filhos com Cusa. E esses 2 filhos vieram enriquecer, seus dias. Passava ali no papel de ser uma esposa para o papel de mãe, passaram a ter uma família. O tempo seguiu para Joana de Cusa e sua família. Com as mudanças na sociedade da época, as perseguições políticas desabam sobre a existência do seu companheiro. Joana, ali, mantinha-se firme na sustentação e no zelo pela família. Porém, Cusa foi perdendo seu prestígio na sociedade, começou a se envolver-se em dívidas que não conseguiria pagar. Foi ficando amargurado, começou a ficar doente devido a todos esses problemas, e todas essas moléstias foram envenenando o seu corpo, o que levou ao seu desencarne.
Então, após grandes dissabores, grandes problemas, Cusa não resiste e acaba desencarnando. Joana seguiu com seus filhos, porém agora, pressionada pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum não se deu por abatida. Procurou trabalho para manter os filhinhos que Deus a confiara. Com essa postura, algumas amigas lhe repreenderam pela atitude. Joana, no entanto, esclareceu que Jesus também havia trabalhado, calejado as suas mãos modestas na carpintaria e não desanimou. E seguiu fazendo toda a criação dos seus filhos e seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. E lá no final da sua jornada terrestre, próximo do ano de 68 depois de Cristo, as perseguições aos cristãos tornaram-se muito mais intensas. E Joana de Cusa era uma cristã. E os cristãos passaram a ser ainda mais reprimidos, perseguidos e aprisionados. Eles eram presos e jogados aos leões. Outros queimados vivos para servirem de tochas humanas e exemplos na sociedade. Também havia aqueles que eram torturados, a fim que renegassem a fé em Jesus e voltasse a acreditar no politeísmo. E entre esses mártires se encontrava uma velha discípula do Mestre. Joana fora amarrada ao poste para ser queimada viva. E ao seu lado, um dos seus filhos. Nessa cena de aflição, de medo, Joana seguiu convicta que valeria a pena morrer para viver o reino de Deus prometido por Jesus. E naquele momento de tortura, tendo seu filho próximo, ela passou a ouvir as queixas do filho que ainda não compreendia a verdade do Cristo, não partilhavam da mesma fé, da mesma visão do reino de Deus. E com isso, o filho dirigia palavras entre lágrimas, no desespero, pedindo para sua mãe renunciar a Jesus, dizendo que ali naquele momento eles estavam perdendo aquela batalha depois de tanta perseguição, pedindo para ela negar Jesus. E pela primeira vez, dos olhos da Marte Joana, corre fonte abundante de lágrimas. E na mente de Joana passam rapidamente as cenas da sua juventude, o lar risonho e festivo, os primeiros anos de casamento, também os dissabores e desgostos domésticos do seu relacionamento. Também veio as alegrias da maternidade, as lutas, a sua viuvez, as necessidades mais duras que passou. E num apelo desesperado do filho ali perto, Joana lembra de Maria, que também fora mãe e que assistira Jesus ser crucificado. Por fim, Joana acolhe-se à memória à tarde do encontro memorável com o Mestre e suas palavras de despedida naquela oportunidade que teve de forma mais íntima com o Mestre Jesus na casa de Simão, quando estava aflita. E Jesus disse a seguinte frase para Joana: vai, filha, seja fiel à sua fé, o que traz alegria e luz e deixa o seu coração mais leve. Então, possuída de força sobre-humana, Joana de Cusa
exclama firmemente naquele momento final de sua existência. Diz a seguinte frase: Cale-te, meu filho, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nesse momento, sentia as labaredas lamber-lhe o corpo, quando os algozes da Marte lhe perguntava: O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana, naquele momento, concentrando as forças para murmurar, vindo aquela força de dentro dela, diz: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse momento, sentindo a mão consoladora do Mestre Jesus a lhe tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do Divino Pastor, do Mestre Jesus: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E dessa forma acontece a desencarnação de Joana de Cusa. A presença de Joana é tão grande junto à passagem do Mestre Jesus quando esteve aqui encarnado, que ela é citada na Bíblia em 2 momentos no Evangelho de Lucas. Vocês sabiam dessa informação? A primeira dessas citações está em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, que traz a seguinte: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Então está aí a primeira passagem bíblica onde Joana de Cusa é citada, no Evangelho de Lucas. A outra, também no Evangelho de Lucas, está no capítulo 24, versículo 9 e 10. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os demais. E eram Maria de Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras com que elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Então, naquela visita ao sepulcro, para ir encontrar o corpo de Jesus após a crucificação, Joana também estava presente, trazendo o quanto importante foi a passagem dela nessa reencarnação, teve esse contato direto com o Mestre Jesus e vivenciando de perto o cristianismo que estava ali no momento de nascimento para o mundo. Queridos e queridas ouvintes, seguimos com o nosso programa, agora para conhecer mais da segunda reencarnação de Joana de Ângeles. Agora, como Clara de Assis, que viveu entre 1194 a 1253 na Itália. Clara era filha de uma família rica, uma família nobre, a família dos Alfreducci. Essa reencarnação foi revelada ao médium Divaldo Franco da seguinte maneira: quando Divaldo Franco viajava à Itália, Joana de Ângeles lhe pediu que fosse visitar a tumba de Francisco de Assis, na cidade de Assis. Lá chegando, através das mãos abençoadas da mediunidade de Divaldo, a benfeitora psicografa uma mensagem intitulada Émulo de Jesus. No transcorrer da psicografia, o médium nota que o espírito de Joana de Ângeles se transfigura
E quando a transmissão da mensagem se encerra, ela pede que ele vá visitar o convento de Clara de Assis. No convento, sob inspiração da benfeitora, Divaldo fala em italiano com a monja que lhe atende à porta. E ela, emocionada, não só permite a sua entrada, como lhe leva até o corpo intacto da irmã Clara de Assis. Nesse momento, atônito, Divaldo Franco olha para a mentora espiritual, que ainda mantinha essa leve transfiguração, e dar-se conta que Joana de Ângeles havia sido Clara de Assis. Vamos conhecer um pouco da vida de Clara de Assis? Quando no século XII o sol de Assis brilhou entre os homens ao reencarnar a figura iluminada e abençoada de Francisco de Assis, Joana retorna à Terra novamente, tornando as vestes femininas. Agora, como Clara, filha de Ortolana e de Favarone. Nasceu em 1194, na família nobre italiana. Sua mãe, uma mulher de muita fé, desde cedo, Clara também passou a desenvolver grande compaixão pelos pobres. Por vezes, Clara se privava do próprio alimento para compartilhar com os famintos. Como as demais jovens do seu tempo, ela ouviu falar a respeito de Francisco, de suas pregações e do seu carisma. Segundo seu biógrafo, Tomás de Celano, em companhia de apenas uma pessoa de confiança da família, a jovem deixava a casa paterna para encontrar secretamente Francisco de Assis, cujas palavras pareciam chamas e cujas obras superavam as possibilidades humanas. Então, Clara já tinha dentro de si essa caridade, essa vontade de olhar para o próximo e seu apego à fé. E foi beber da fonte de Francisco de Assis. E Francisco, embora já tinha percebido a vocação de Clara, respeitou o tempo dela e aguardou que a decisão partisse de Clara, o que de fato acabou acontecendo. No momento em que Clara, desejosa a servir nos moldes franciscanos, tomou coragem, fugiu de casa, abandonou o noivado que já estava marcado e já estava todo organizado por sua família, indo ao encontro dos frades da igreja de Santa Maria da Porcíncula. Fez os votos de pobreza, castidade e obediência. Francisco cortou-lhe os cabelos, à semelhança do rito de iniciação. Embora as tentativas de seus parentes e familiares para levá-la de volta ao lar, utilizando-se de forças físicas muitas vezes, nada retirou dela o propósito de servir e permanecer fiel a Jesus. Clara se fixou na igreja de São Damião e em breve tempo atraiu pelo seu exemplo outras jovens desejosas de levar uma vida semelhante. Sua coragem foi demonstrada em alguns momentos de perigo para a cidade, chegando a comparecer com suas companheiras frente ao capitão conquistador que tinha domínio da região de Assis para pedir misericórdia, demonstrando pelo exemplo as ações dignificantes aprendidas no Evangelho de Jesus. Esse movimento que Clara fez zelando pelos moradores de Assis
fez com que o capitão desistisse com a sua intenção de invadir e dominar a cidade. Poupou a cidade de Assis. Então, o movimento de Clara, junto às outras jovens, poupou toda a população da dominação mais forte das forças militares. A Clara de Assis são atribuídas várias curas, a partir que ela busca essa maior intimidade e essa dedicação à sua fé. O próprio Francisco de Assis aliviava casos de obsessão e de problemas físicos graves, todos solucionados com preces e toques de mãos, mostrando esse poder da fé que Clara tinha em sua essência, reconhecido pelo Francisco de Assis. Olha que grande significado nessa passagem dessa existência do espírito de Joana de Ângeles, como Clara de Assis. As luzes irradiavam o magnetismo puro de Clara, capaz de promover o alívio das dores físicas e das dores espirituais. E muitas curas também foram atribuídas a Clara. Então, Clara teve essa vida dedicada também aos população carentes, aos humildes, a partir dos ensinamentos de Francisco de Assis. Clara desencarnou aos 60 anos de idade, no dia 11 de agosto de 1253, deixando uma existência de luz com orientação de Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, poxa, vai lá, nos faça uma visita. Será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ficaremos infinitamente felizes em recebê-los. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles, vou passar o endereço para quem quiser aparecer lá para uma visita, hein? Fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são segundas, quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19h30. Ficaremos muito felizes com a sua visita. Nossa instituição também possui um lindo trabalho de evangelização que acontece aos domingos, no horário de 9h30. Realizamos diversos trabalhos assistenciais como entregas de enxoval de bebê a gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal. Nossa, o Natal está chegando. É lindo ver o brilho das crianças ao receberem sua bolsa de Natal. E caso você queira ajudar, queira participar, basta adotar uma criança. Você vai receber uma lista de itens que você vai comprar. Essa cesta de Natal, essa bolsa de Natal é entregue próximo ao Natal. As crianças que são atendidas, nossas crianças carentes, ficam imensamente felizes. É lindo ver isso acontecer. E você pode adotar uma criança. Também pode nos ajudar com os itens para o nosso almoço. Aos domingos são servidas quase 100 refeições às famílias que são evangelizadas. Também tem a opção de ajudar doando roupa para o nosso bazar. Olha, o nosso bazar é um sucesso na cidade. E toda a venda do bazar vem como arrecadação para a nossa casa espírita. Enfim, há muitas maneiras de ajudar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E para quem quiser mais informações, ou até mesmo entrar em contato para que essas doações sejam retiradas, vou deixar o telefone.
24 9 8843 7822. Repetindo o telefone para vocês: 24 9 8843 7822. Vamos seguir com o nosso programa? No programa desse sábado, estamos falando sobre as reencarnações conhecidas do espírito de Joana de Ângeles, que acompanha o médium Divaldo Franco. Joana escreveu lindas obras que servem de estudo dentro da doutrina espírita. E são reveladas 4 reencarnações. 2 nós citamos na primeira parte do programa. A primeira sendo Joana de Cusa, a segunda sendo Clara de Assis, né? A primeira teve contato com o Mestre Jesus quando aqui esteve encarnado. A segunda reencarnação do espírito de Joana de Ângeles conviveu e aprendeu com Francisco de Assis. Olha que trajetória de ensinamento, que trajetória de voltado de boas obras, de bons ensinamentos voltados para o bem que Joana de Ângeles veio trilhando em suas existências. Mas pode pensar, nossa, até então foram apresentadas ligadas à fé católica, mas não estamos aqui colocando rótulos, estamos ressaltando a sua bondade, a sua inclinação em ajudar o próximo, a ter um olhar de caridade para aqueles necessitados. E assim aconteceu também na sua terceira reencarnação. Agora, foi a passagem como Juana Inés de la Cruz, que viveu no México entre os anos 1651 e 1695. Juana Inés de la Cruz foi o pseudônimo religioso da poetisa mexicana Juana de Asbarre, que viveu durante o século XVII e foi considerada uma grande poetisa da língua hispânica. E assim como as outras 2 reencarnações que foram citadas, vem aquela pergunta, né? Como Divaldo Franco recebeu a informação dessa reencarnação do espírito de Joana de Ângeles? Vamos conhecer como aconteceu esse processo? O ano era 1969. Em uma viagem ao México, para o Congresso Pan-Americano de Espiritismo, Divaldo Franco, por inspiração de Joana de Ângeles, se aproximou de um jovem engenheiro para pedir informações sobre um lugar chamado São Miguel Nepantla, que se prontificou, a pessoa abordada, né, o jovem abordado, se prontificou a mostrar o lugar para Divaldo. Quando chegaram lá, encontraram uma antiga construção dedicada a Soror Juana Inés de la Cruz. Vale só uma pequena pausa, que o termo soror equivale a freira. E essa Juana Inés de la Cruz foi considerada uma grande poetisa da língua hispânica, como já disse anteriormente. Foi neste momento e neste lugar que ocorreu a revelação da mentora espiritual Edivaldo Franco a respeito da sua identidade de mais uma de suas reencarnações. Após essa revelação, foram visitar o monastério São Jerônimo, onde Juana serviu até sua desencarnação. Nessa oportunidade, tomaram conhecimento que Soror Juana Inés de la Cruz era o nome religioso do seu nome civil, Juana de Asbarre. No século XVII, Joana de Ângeles reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em 1651, na pequenina São Miguel Nepantla, a cerca de 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Juana de Asbarre e Jiménez, filha de espanhol com a mãe indígena. E logo aos 3 anos de idade, fascinada pelas letras, ao ver sua irmã aprender a ler e escrever, Juana enganou a professora ao dizer-lhe que sua mãe mandara
que ela também ensinasse a pequena Juana de apenas 3 anos. Tamanho interesse. A mestra, acostumada com a precocidade da criança que já respondia as perguntas que a irmã ignorava, que era mais velha, passa a ensinar as primeiras letras. Juana de Asbaje começou a fazer seus versos aos 5 anos. Olha o tamanho como foi precoce esse desenvolvimento voltado para as letras, para o conhecimento. Aos 6 anos, Juana dominava perfeitamente o idioma, além de possuir habilidades para costura e outros afazeres comuns às mulheres da época. Já na capital, a cidade do México, aos 12 anos, Juana aprendeu latim em apenas 20 aulas e também o português, que aprendeu sozinha. Além disso, falava uma língua indígena. O Marquês de Manserra, querendo criar uma corte brilhante na tradição europeia, convidou a menina prodígio Juana, de 13 anos então, para ser dama de companhia de sua mulher. Na corte, encantou a todos com sua beleza, inteligência e graciosidade, tornando-lhe conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e suas peças bem-humoradas. Olha como havia uma produção cultural vindo de Juana nessa reencarnação de Joana de Ângeles. Um dia, o vice-rei resolveu testar o conhecimento da vivaz menina e reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre as mais diversas notícias e assuntos da época. A plateia assistiu pasmada. Aquela jovem de 15 anos responder durante horas ao bombardeio das perguntas dos professores. E tanto a plateia como os próprios especialistas aplaudiram de pé a menina, ficando nessa situação o vice-rei muito satisfeito. Mas a sua sede de saber era mais forte que a ilusão de progredir brilhando na corte. A fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar mais profundamente no seu mundo interior, numa busca incessante da união com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos de idade. Desacostumada com a rigidez, adoeceu e retornou à corte. Seguindo a orientação de seu confessor, foi para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, que tem menos obrigações religiosas, podendo assim se dedicar mais aos estudos da letra e da ciência. E lá recebeu o nome de Sor Juana Inés de la Cruz. No seu confortável quarto, cercada por inúmeros livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos, Juana estudava, escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Olha o tamanho da bagagem de conhecimento que Juana estava acumulando. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus do Novo Mundo e do Novo Mundo, tendo sempre esse intercâmbio de conhecimentos e experiência com pessoas que vinham de longe conhecer e debater as ideias com Juana. A monja era conhecida e admirada por todos, sendo os seus escritos popularizados não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres da universidade de vários lugares. Juana Inés de la Cruz era conhecida como a monja da biblioteca. Se imortalizou também por defender
o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Então, no século XVII, onde o preconceito com as mulheres em ocupar o lugar de atenção na sociedade, além do trabalho todo voltado para o bem, Juana Inês de la Cruz também tinha esse lado da briga pelos direitos das mulheres, as mulheres terem direito de buscar o conhecimento, de ter o seu papel firme na sociedade. E em 1695, se dedicando ali não só aos ensinamentos, ao aprendizado, a acumular essa bagagem de conhecimento, mas também na sua vida dentro do monastério dedicado ao próximo, houve uma imensa epidemia de peste na região da cidade do México. Juana, dentro das suas obras de caridade, do seu amor ilimitado, socorreu durante o dia e noite suas irmãs religiosas que, juntamente com a maioria da população, estavam enfermas, que sofreram com essa epidemia. Essas pessoas foram morrendo aos poucos, uma a uma, após um tempo de dedicação que Juana foi. E quando não restava mais as religiosas para Juana cuidar, ela foi abatida e, logicamente, contaminada pela essa peste. E depois de muito se dedicar, já muito doente, tombou e foi vencida, após dedicar-se às irmãs que compartilhavam a fé e à população que necessitava de auxílio dentro dessa epidemia que assolou a cidade do México. Juana Inês de la Cruz veio desencarnar aos 44 anos de idade, após se dedicar a todo esse aprendizado acadêmico, a esse conhecimento e reforçar o trabalho para o bem do próximo. Vamos agora para a última reencarnação de Joana de Ângeles, a ser apresentada no programa de hoje. Agora, como Joana Angélica de Jesus, agora no Brasil. E Joana Angélica viveu entre os anos 1761 e 1822. Primeiro como freira e depois como líder do monastério, que viveu no início do século XIX e protagonizou o doloroso drama da independência do Brasil. Então foi a passagem do espírito de Joana de Ângeles como Joana Angélica, traz essas características. E como foi revelado a Divaldo Franco essa última existência terrena de Joana de Ângeles? O ano era 1972. Joana de Ângeles revela fatos da sua última existência, da sua última reencarnação. Relata ter participado das lutas libertárias do Brasil na cidade de Salvador, Bahia, e que viveu no convento da Lapa como Joana Angélica de Jesus. Joana de Ângeles pediu a Divaldo que fosse até lá para lhe revelar algumas memórias dessa última existência na Terra. Joana Angélica era filha de uma família muito rica. Então vemos mais uma vez o espírito de Joana de Ângeles nascendo num lar nobre, num lar rico, num lar com recurso. E mesmo tendo todo esse recurso material, ela sempre trazia dentro dela essa inclinação para o bem, em pregar, em praticar a caridade. Então, vindo de uma família rica, aos 20 anos de idade, ingressou no convento da Lapa e no dia 19 de maio de 1783, agora com 22 anos, como franciscana, tornou-se irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Foi irmã, escrivã e vigária, quando,
Em 1815, tornou-se abadesa, que é a líder do convento, no dia 20 de fevereiro do ano de 1822. Ela recebe, né, esse lugar de liderança no convento da Lapa. Nesse mesmo período que acontecia essa mudança na vida de Joana Angélica, o estado da Bahia enfrentava imensos conflitos ligados ao processo de independência do Brasil. Para quem não se recorda, 1822 foi o ano da independência. Então, o comandante português das forças militares na Bahia, durante a Guerra da Independência contra Portugal, ordenou o ataque às casas particulares e até mesmo ao convento das Freiras da Lapa, na tentativa de frear esse movimento de independência que estava ganhando força. E não era interessante para os portugueses a independência do Brasil. E a Bahia marca muito essa participação. Então os portugueses tentavam lutar contra esse movimento, né? Então tem esse episódio de tentar invadir as casas e até mesmo o convento das freiras. E no dia 23 de fevereiro de 1822, os soldados, né, na tentativa de invadir, né, o convento para batalhar contra esse movimento de independência que acontecia, arrebentaram a porta do convento a machadadas. Porém, Joana, que era líder e portadora de grande fibra moral, característica dos espíritos elevados, se coloca à frente dos soldados para impedir essa invasão, dizendo que ali era uma casa de oração, a casa de Jesus, e que ninguém iria invadir a não ser que passassem sobre o seu cadáver. Indiferente às súplicas da líder do convento, os soldados portugueses invadiram o convento e assassinaram Joana Angélica com 3 golpes fatais. No entanto, durante o tempo em que Joana tentava impedir, tentava interferir, tentava negociar com esses soldados portugueses que invadiram o convento, nesse tempo de negociação, da irmã Joana Angélica se colocando à frente, as outras irmãs do convento, previamente organizadas e orientadas por Joana Angélica, conseguiram fugir do ataque dos agressores que entrariam ali para acabar com todas. E essas irmãs do convento fugiram por passagens secretas, e tudo sobre orientação e organização da Joana Angélica. Assim todas conseguiram se salvar. Logicamente, menos Joana, que ficou naquele papel de impedir e retardar para que as irmãs conseguissem ganhar tempo. Então, além de dedicar toda a sua existência ao próximo, ela pensou também nas irmãs que ela tinha responsabilidade. Ela ofereceu sua vida para a defesa daqueles que estavam sob a sua proteção e cuidados, mostrando grandiosidade, mostrando a sua verdadeira caridade, defendendo corajosamente o convento, a casa do Cristo. E todas as honras, né, das jovens que ali moravam. Então foi dessa forma o fim da última reencarnação do Espírito de Joana de Ângeles, protegendo aquelas que compartilhavam aquele momento, colocando o interesse do próximo, das próximas ali, à frente do dela, defendendo a casa de Cristo, o ensinamento cristão, o ensinamento do amor, do cuidado, do zelo. Finalizo o programa trazendo uma mensagem do médium Divaldo Franco sobre o espírito,
de Joana de Ângeles. Divaldo esclarece sobre Joana. Então, a nova perspectiva que ela, Joana de Ângeles, me desenha é de criar uma mentalidade capaz de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, mas nas soluções comportamentais. Retirar o movimento espírita que está encarcerado nas casas espíritas para equacionar os problemas da criatura onde a criatura estiver. Levar a mensagem para mudar o mundo através da mudança social, moral, econômica, porque, conforme Kardec, o Espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da ética moral da filosofia, mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos. Nós vamos colocar as bases da doutrina no pensamento social para mudar a sociedade. Este é o novo desafio. Então, finalizo o programa de hoje, onde tivemos a oportunidade de juntos conhecermos um pouco mais das reencarnações do Espírito de Luz de Joana de Ângeles, com essa linda mensagem mostrando que a mudança deve acontecer em todos os campos, em todas as áreas, trazendo para a prática do bem, de mudar a sociedade pela prática do bem, buscar a criatura em sua essência, para que tenhamos mudança e essa mudança refletir no comportamento da sociedade para com todos. Sim, Joana de Ângeles, espírito de imensa luz, que nos ensinou e com certeza continuará a nos ensinar muito, para que possamos seguir como exemplo, aliviar nossas aflições, para seguirmos a existência rumo ao nosso progresso, à nossa evolução. Assim, queridos ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma ótima noite e que a paz e a luz estejam junto do nosso coração, com boas vibrações, e essas vibrações cheguem no lar de cada um. Damos por encerrado um forte, carinhoso e caloroso abraço. Fiquem com Deus, paz no coração de todos e até a próxima.